1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8. Porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares. A vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma, porque por vós. A igreja de Tessalônica foi bem instruída pelo apóstolo Paulo em tudo o que concerne as coisas do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E os cristãos daquele lugar se tornaram bons discípulos do reino de Cristo Jesus, seguindo, é claro, os ensinos de Paulo como fundador daquela comunidade cristã. Eles viram no próprio apóstolo um bom exemplo de como se deve cumprir o ide imperativo do Senhor Jesus Cristo, em semear o Evangelho a toda criatura, conforme está escrito no Evangelho de Marcos, capítulo 16, e o versículo de número 15. Porque por vós soou a palavra do Senhor. Ao se converterem ao verdadeiro cristianismo, os cristãos de Tessalônica foram tomados pelo amor cristão pelos não convertidos, no sentido de os levarem ao conhecimento das boas novas do Evangelho do Senhor Jesus. E cada um daqueles que recebiam a Cristo como Senhor e Salvador se tornava um pregador do Evangelho libertador, em levar a Cristo Jesus aqueles que ainda não o conheciam. Com isso, a palavra de Deus se espalhou por toda aquela região da Grécia, principalmente ali na cidade de Tessalônica, porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia. Macedônia era uma província romana ao norte da Grécia. Já a Acaia era a outra província romana ao sul, que juntando as duas, Macedônia e Acaia, formavam a Grécia. A Grécia era um país que ficava ao sul da Europa. Paulo esteve visitando aquela região em sua segunda e terceira viagem missionária e esteve em Tessalônica, Filipos, Bereia, Atenas e também em Corinto. Paulo nos faz saber que a igreja de Cristo, que estava em Tessalônica, se tornara uma igreja missionária em levar o Evangelho de Cristo Jesus além das fronteiras do seu próprio país, cumprindo assim a missão determinada por Cristo Jesus, quando ele ordenou ou determinou que os seus discípulos fossem por todas as partes, por todo o mundo, transmitindo e pregando o Evangelho da nova aliança de Deus com a sua igreja. Porque por vós soou
a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares. A cidade de Tessalônica se tornou pequena para os evangelistas natos daquela igreja. Certamente cuidaram em levar as boas novas em todas as cidades ali da Grécia, em Macedônia, Acaia e em toda aquela região que, com o seu idioma, o grego, contribuiu decisivamente na propagação do Evangelho. Assim sendo, a igreja de Tessalônica foi além das fronteiras da Grécia com as boas novas do reino de Deus. Certamente contribuiu para a divulgação do Evangelho em toda a Europa e demais regiões do velho continente, ao ponto de chegar a todos os lugares habitados daquela época. Porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares. A vossa fé para com Deus se espalhou de tal maneira. Quando o escritor se refere à vossa fé para com Deus, certamente ele está tratando da nova fé dos cristãos, de acordo com a nova aliança de Deus com a humanidade, mas principalmente com a sua igreja, e não da velha aliança de Deus com Israel, nem tampouco da fé pagã dos gentios sem Deus. A igreja de Tessalônica teve uma importância muito grande na divulgação do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo ali na Grécia, e por que não dizer em todo o continente europeu, porque Filipos e também Tessalônica e demais cidades serviram como porta de entrada para o grande continente europeu. Enfim, a vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. Paulo tem uma visão global neste tempo de como a fé chegou a todas as nações do mundo habitável de sua época. E podemos conjecturar de que ele se sentia realizado por ser um dos tais que contribuiu para que isso viesse a acontecer no primeiro século de nossa era cristã. E a sua missão se cumpria com sucesso pleno e absoluto, porque fazia a obra de Deus com dedicação e, juntando-se a ele os seus amigos e cooperadores auxiliares de ministério, fizeram as suas missões serem plenamente vantajosas para o crescimento do reino de Cristo, a expansão do Evangelho das Boas Novas, aquelas pessoas que ainda não conheciam a Cristo Jesus, o Messias de Deus. Por gentileza, compartilhe este comentário. Vamos juntos semear a palavra do nosso Deus.